Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES Unita. Aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo nosso ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados da arbitragem, na nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Agora a gente vai falar da Corte ou Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia nos Países Baixos, que seria em inglês Permanent Court of Arbitration, PCA em inglês. Ela foi a primeira organização internacional, essa aqui, permanente a oferecer um fórum para a resolução de controvérsias internacionais por meio da arbitragem e outros meios pacíficos. Não é que ela foi a primeira organização internacional que surgiram, vocês já estudaram esse tema muito bem. Ela foi a primeira a trabalhar com arbitragem. O Tribunal Permanente de Arbitragem foi estabelecido pela Convenção de Haia para a Solução Pacífica de Controvérsias Internacionais, concluídas em Haia em 1899, durante a primeira Conferência de Paz de Haia, né? A conferência foi convocada por iniciativa do czar Nicolau II da Rússia, né? Foi aquele mesmo que foi morto durante a Revolução Russa, foi assassinado juntamente com sua família, com o objetivo de buscar os meios mais objetivos de garantir a todos os povos os benefícios de uma paz real e duradoura e, acima de tudo, de limitar o desenvolvimento progressivo dos armamentos existentes. Pessoal, nesse caso aqui, a corte ela foi incentivada pelo czar, e para trabalhar com arbitragem, principalmente envolvendo países. Hoje ela trabalha com países, com empresas também. Entre os objetivos da Conferência de Haia de 1999 estava o fortalecimento dos sistemas de resolução de disputas internacionais, especialmente a arbitragem internacional. Essa corte, ela funciona no mesmo palácio da Haia, como eles gostam de falar, lá nos Países Baixos, né, na Holanda. Os delegados na Conferência de Haia, em 1999, estavam cientes de que, durante os 100 anos anteriores, houve uma série de arbitragens internacionais bem-sucedidos, começando com a Comissão Mista do Tratado Jay, no final do século XVIII, e atingindo o auge com a arbitragem do caso Alabama, entre 1871 e 1872. Além disso, o Instituto de Droit Internacional havia adotado um código de procedimento para arbitragem em 1875. Gente, o caso Alabama aí eu dou destaque, que foi um caso que o Brasil interviu, no qual foi feita uma comissão de arbitragem formada por árbitros do Brasil, da Suíça e da Itália, para resolver uma disputa entre o Reino Unido e os Estados Unidos em relação à venda de armas pelo Reino Unido para os confederados durante a Guerra Civil Americana. A solução foi tão satisfatória, as duas partes ficaram felizes e não houve rompimento de relações diplomáticas entre elas, que o caso Alabama até hoje é um caso modelo de arbitragem, né, internacional. Depois vocês podem pesquisar, é um caso bem interessante. A conquista mais concreta da Conferência de Haia de 1991 foi o estabelecimento do Tribunal Permanente de Arbitragem como o primeiro mecanismo global para a solução de controvérsias entre Estados. Então, ela tem esse pioneirismo. O artigo 16 da Convenção de Haia de 1999 reconheceu que, em questões de natureza jurídica, e especialmente na interpretação e aplicação de convenções internacionais, a arbitragem é o meio mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais equitativo de resolver disputas que a diplomacia falhou em resolver. Então, é notada a eficiência da arbitragem e a própria corte, né? O Tribunal Permanente de Arbitragem, né, de Haia, reconhece isso. Por sua vez, o artigo 20 da Convenção de Haia, 1999, estabeleceu formalmente a Corte Permanente de Arbitragem, o tribunal, como vocês quiserem, declarando que, com o objetivo de facilitar o recurso imediato à arbitragem para divergências internacionais que não tenha sido possível resolver por diplomacia, as potências signatárias que não tenha sido, as potências signatárias, perdão, comprometem-se a organizar um tribunal permanente de arbitragem, sempre acessível em funcionamento, salvo disposições em contrário das partes, de acordo com as regras de procedimento inseridas na referida convenção. A Convenção de 1899 foi revisada na Segunda Convenção de Paz de Haia, em 1907. Quem representou o Brasil nas duas foi Rui Barbosa. Já falei para isso, já falei em relação a isso com vocês em Direito Internacional Público, não sei se vocês lembram. O Tribunal Permanente de Arbitragem tem 124 estados que aderiram a uma ou ambas as convenções de fundação. O Tribunal Permanente de Arbitragem tem uma estrutura organizacional de 3 órgãos, formados por, primeiro, um conselho administrativo que supervisiona suas políticas e orçamentos; segundo, os membros do tribunal, um painel de árbitros potenciais independentes;
e o Biro Internacional, que é o secretariado, né, chefiado por um secretário-geral. O Conselho Administrativo, ele é formado por representantes diplomáticos dos estados partes, acreditados nos Países Baixos. Nesse caso, acreditado significa que ele apresentou as credenciais ao governo holandês, né? Sob a presidência de seu ministro dos Negócios Estrangeiros. Então, o Conselho Administrativo, ela é independente, obviamente, do governo dos Países Baixos, que a gente chama popularmente de Holanda, mas a Holanda é só uma parte do país, né? Eles se acreditam perante o Ministério de Negócios Estrangeiros dos Países Baixos. O Conselho Administrativo, em cooperação com o secretário-geral, define a política da organização, né? Fornecendo a orientação geral sobre o trabalho do Tribunal Permanente de Arbitragem e supervisiona a sua administração, orçamento e despesas. Esse órgão ele funciona de acordo com o regulamento do Conselho de Administração do Tribunal Permanente de Arbitragem. Então, ele é quem administra o próprio tribunal. Os membros do tribunal são árbitros potenciais indicados pelos Estados-partes e cada Estado-parte tem o direito de nomear até 4 pessoas de reconhecida competência em questões de direito internacional. Por exemplo, Francisco Rezec, que é um dos autores que trabalha em direito internacional público, um senhorzinho muito simpático. Assisti uma palestra dele agora em Natal. Uma vez ele mandou um livro para mim autografado. Nem tive a oportunidade de dizer isso, né? Eu não gosto de estar quietando gente famosa, né? Ele já foi juiz em Haia, além de árbitro, e também já foi ministro do STF. Mas dizem que ele é muito simpático e ele já fez a simpatia comigo, né? As funções de árbitro como membro do tribunal. Os membros do tribunal são nomeados para um período de 6 anos e as suas nomeações podem ser renovadas. As partes em um conflito podem, mas não são obrigadas, a selecionar árbitros da lista de membros do tribunal. O Biro Internacional é o secretariado do Tribunal Permanente de Arbitragem, consistindo em uma equipe existente de funcionários jurídicos e administrativos de várias nacionalidades, chefiados por seu secretário-geral. Bem, pessoal, esse órgão também é muito importante, é aquele órgão que é tipo um cartório, né, do tribunal e que organiza a papelada interna. Bem, pessoal, é isso. Encerramos mais uma parte do ponto 6 da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Fico por aqui e à disposição de vocês, como sempre. Tchau, tchau!